Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus! Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você que ouve a voz de Deus, que obedece à voz de Deus, diga glórias a Deus, porque você é uma ovelha do Senhor e é conhecida por Ele. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas que não abrem mão da fidelidade ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja o Senhor, que reconhece e ama todos os seus filhos fiéis. Sim, os seus filhos fiéis. Deus não ama ao infiel. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra retire da tua vida toda inclinação para o erro, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, existem pessoas que perdem excelentes oportunidades na vida. Oportunidade de vencer
oportunidade de ficar calado, de ser humilde, de aprender com quem conhece e o principal, a oportunidade de agradar a Deus. Não é porque Deus nos deu boca que nós precisamos falar a qualquer hora. Ele nos deu uma boca e 2 ouvidos para as pessoas compreenderem que devemos ouvir mais do que falar. E se somos ovelhas, para ouvirmos bem a voz de Deus. Não é porque Ele nos proveu de sentidos que nós temos que nos manifestar sempre. Ele também nos dá sabedoria para podermos identificar as ocasiões em que devemos intervir. Não confiemos na nossa própria sabedoria. Usemos a sabedoria de Deus. Não é porque uma pessoa fala mais alto ou fala mais forte que ela tem razão no que diz. Mas isso é considerado como um valor para muitos que não entendem tratar-se de parte de uma estratégia de persuasão. Muitas pessoas tomam o fato de alguém não reagir a uma agressão ou a uma ofensa como sendo uma derrota. Cuidado! Isso pode ser uma estratégia. A verdadeira derrota, meus irmãos, será no julgamento final, para aqueles que se julgam superiores, ocasião em que os humilhados serão exaltados e os que se auto-exaltam serão humilhados. Muitas das reações que vemos hoje nas pessoas não convencem a quem tem conhecimento de Deus e nem a Deus. O único que conseguem é demonstrar a existência de um ser sem visão espiritual. Alguém cujas perspectivas estão limitadas a este mundo presente. Uma pessoa sem Deus. Precisamos ser sábios para driblar as armadilhas desta vida. Altivez, abuso de autoridade, maus tratos e ironia são uma prova clara da falta de amor ao próximo. E são posturas rejeitadas tanto por Deus quanto pela sociedade. Ninguém gosta de tratar com pessoas com esse perfil. E Deus tem demonstrado, através dos tempos, que os valores celestiais e os valores espirituais são praticamente o oposto dos valores deste mundo. Que fique claro que o respeito interpessoal entre as pessoas e das pessoas para com Deus é a base de qualquer relacionamento. Quando Deus condena a união dos seus filhos com as pessoas do mundo, Ele sabe muito bem o que está fazendo. Porque a nossa visão da vida e a nossa visão de Deus não é a mesma do ímpio. O que tem a justiça a ver com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que parte tem o fiel com o infiel? Muitos estão dentro da casa de Deus, congregando com os irmãos, se intitulam luz, dizem que são
fiéis, fazem crer que são de Deus, mas no fundo são trevas camufladas. São pessoas infiéis, lobos em pele de cordeiro, porque procedem justamente como os ímpios. Alguns até pior do que os do mundo. E um dos grandes problemas da Igreja de Cristo nos dias de hoje é que o joio está misturado com o trigo. E o Senhor está permitindo isso por amor do trigo, não é do joio. Mas quando chegar a época da ceifa, os ceifeiros colherão primeiro o joio e o atarão para ser lançado ao fogo. E o trigo, esse será ajuntado no celeiro do Senhor. Nem todos conseguirão a vitória final, porque nem todos são de Deus e nem todos estão militando para vencer. Mas ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, Deus dará de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E esse não receberá o dano da segunda morte, porque viverá no céu com o Senhor para sempre. 2 de Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Mateus 13, 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas existem pessoas que não temem aquele que pode abreviar as suas vidas e os chamar para a prestação de contas a qualquer momento. Elas se consideram mais fortes, mais sábias e mais poderosas do que Deus. As nossas publicações são mensagens sérias, mensagens inspiradas por Deus, extraídas da palavra de Deus. Então, qual a razão de termos pessoas zombando do que nós apresentamos? A resposta a essa pergunta é que nem todos são filhos de Deus.
E essa afronta não se restringe apenas às nossas publicações. São pessoas que atacam tudo o que é de Deus e qualquer tipo de publicação, o que revela nelas a presença do espírito do anticristo. É evidente que esse tipo de atitude de descrença e desrespeito incomoda, porque é para isso que ela existe, já que a sua finalidade é trazer dúvidas para os irmãos mais fracos na fé, contrariando a palavra de Deus. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, essas pessoas e Satanás, que não têm o menor interesse em que a obra de Jesus seja realizada, reagem imediatamente e sopram nos ouvidos das pessoas mais novas ou naquelas que estão mais fracas na fé, para que não participem, para que soneguem os dízimos, para que roubem a Deus e neguem a Deus o que é de Deus. E colocam comentários inspirados pelo pai deles nas publicações. Quem é tão forte que seja mais forte do que Deus e possa falar mais alto do que Deus? Quem? Você, irmão fiel, não vacile na tua fé e na tua fidelidade. Não se deixe influenciar pelos que estão no caminho da perdição. É muito o que está prometido para nós, filhos fiéis. Essas pessoas que são amantes do dinheiro não são filhos de Deus. Elas pensam que vão roubar a Deus aqui na terra e quando chegarem no juízo final, vão passar uma conversa em Deus. Como se o Senhor, que observa todos os nossos movimentos e conhece todas as nossas palavras e que sonda o mais íntimo de cada um de nós, não soubesse de antemão tudo o que eles pensam, como se Deus não conhecesse tudo o que eles fazem, como se Deus não conhecesse as nossas palavras antes mesmo delas chegarem às nossas bocas. Os que não temem a Deus, os que afrontam a Deus e roubam a Deus, esses nem verão a face de Deus. Está escrito que o Senhor irá enviar os seus anjos para separar todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade, para serem lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Os anjos do Senhor não vão querer ouvir uma palavra de ninguém. Eles não precisarão. Eu quero ver você, que hoje zomba da palavra de Deus, dizer kkk quando o anjo do Senhor te disser para a esquerda. Eu quero ver. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas não temem ao Senhor. Muitos o chamam de Pai,
mas não o honram como pai, porque honram ao seu governador, que é Satanás. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Mateus 13, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Malaquias 1, 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quando nós falamos de dizimar e ofertar, não estamos falando de enriquecer a Deus, porque Deus já é o dono de todo o ouro e de toda a prata existentes no mundo. E Ele não precisa de dinheiro. Ele não compra nada. Ele simplesmente faz. Ele cria tudo o que Ele quer, como Ele criou o mundo, como Ele criou os céus e a terra. Não estamos falando tampouco de enriquecer a falsos pastores ou mercenários. Eles existem. Estamos falando da continuidade da obra de Deus. Estamos falando da divulgação da mensagem de Deus. Então, é preciso usar discernimento e sabedoria de Deus para dizimar e ofertar em um lugar que seja realmente a casa de Deus. Muitos não sabem, mas o fato de devolver os dízimos é também uma forma de louvar e honrar a Deus. Não adianta nada ir aos cultos na congregação, cantar hinos de louvor, mas negar ao Senhor o que é dele. O que Ele ordena que seja empregado na sua obra. Quem sonega os dízimos está no pecado, está obstruindo a obra de Deus, está honrando ao maligno, porque está fazendo a obra dele.
devolução dos dízimos de Deus é também um ato de amor ao próximo, porque permite que a palavra de Deus seja difundida amplamente e que o braço do Senhor alcance mais e mais pessoas. A sonegação dos dízimos pelo povo de Deus é ainda uma prova da avareza e egoísmo das pessoas, coisa que não agrada a Deus, porque todos fomos alcançados por Deus em algum momento através do dízimo e oferta de alguém. É insensatez, desamor ao próximo e ingratidão a Deus privar a outros da mesma oportunidade que nos foi dada de conhecer a esse Deus maravilhoso. E é sempre bom lembrar que os avarentos, os ladrões e os roubadores não entrarão no reino dos céus. Os antidizimistas criam artimanhas, zombam da ordem de Deus e roubam a Deus para sua própria condenação. Deus compreende os nossos erros do passado e nos perdoa se nos arrependemos e mudamos de vida. Mas Ele não aceita que prossigamos no erro e errando dentro da sua casa, conspirando contra a sua palavra e contra a sua obra. A conversão de uma pessoa requer uma mudança radical de atitudes e comportamentos. Não nos enganemos. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. 1 de Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. No trecho inicial que apresentamos do livro de Mateus, capítulo 13, temos nos versículos 40 a 43, Jesus, após haver falado à multidão em parábolas,
atendendo a um pedido dos seus discípulos e apresentando a explicação da parábola do joio e do trigo, que consistia numa previsão dos critérios que serão utilizados por Deus para julgamento de todas as suas criaturas no final dos tempos. Que fique claro, meus irmãos, que o mal não prevalecerá. Todo o mal, assim como todos os que praticam o mal, serão colhidos e queimados no fogo. Isso é o que diz a palavra de Deus. E nós não temos razão alguma para pensar que será diferente disso. Mateus 13, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos versículos 44 a 48, Jesus exemplifica com maior riqueza de detalhes esses critérios que serão utilizados no juízo final. Todos demonstrando o valor e o empenho que devemos ter para seguirmos as leis de Deus e sermos salvos pelo Senhor no final. Jesus demonstra que nos convém investirmos tudo na vida eterna e que todos seremos julgados, mas os bons serão aproveitados e os ruins serão lançados fora. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. A eterna polêmica do ofertório só vai terminar no juízo final. Infelizmente. Existem irmãos pesquisando, buscando na Bíblia com lupa algo que possa justificar a sua infidelidade, ao invés de estudar a palavra de Deus com o intuito de aprender mais de Deus e conhecer o coração do Senhor, que estabeleceu o ofertório com o objetivo de preservar a continuidade da sua obra de amor, através da divulgação do Evangelho da salvação.
Quem conhece a Deus, com prazer, dá a Deus o que é de Deus, sem hesitação ou questionamentos. Mas algumas pessoas amam mais ao dinheiro do que a Deus, porque não têm visão espiritual, já que não haverá dinheiro no juízo final. Nós levaremos apenas a nossa poupança espiritual, aquilo que acumulamos através da nossa fidelidade a Deus. Quando nos apercebermos, meus irmãos, isso é inevitável, já estaremos diante do anjo de Deus, que irá nos cobrar a todos com relação ao cumprimento das missões que recebemos de Deus para cumprirmos nesta vida. Se você pensa que vai poder se explicar, se justificar e convencer ao anjo de Deus e a Deus para tentar conseguir uma salvação imerecida, esqueça. Não há nenhuma indicação na Bíblia de que Deus irá ouvir as nossas explicações e desculpas. E isso é mais uma indicação de que você não conhece a Deus. Também não existe qualquer indicação de que depois de separados os bodes das ovelhas, haverá segunda chamada. E aí será muito difícil que alguém se disponha a zombar de Deus e dos seus anjos. É lógico que está faltando sabedoria em muitas pessoas que se dizem ser de Deus, porque essas pessoas o negam com as suas ações. Compreendam, meus irmãos, que se Deus mandou devolver os dízimos que são dele, hoje, ele já está nos cobrando a esse respeito. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Meus amados irmãos, não queiram ouvir o anjo de Deus dizendo, você para a esquerda. Aí veremos quem é corajoso o suficiente para se rir do anjo de Deus ou zombar do grande rei e juiz. Vejam que até mesmo o diabo, condenado ao fogo eterno, se submete a Deus. Como vemos no trecho do livro de Jó,
que apresentaremos a seguir. E isso demonstra que dentre o povo de Deus existem pessoas mais rebeldes e mais malignas do que o próprio maligno, que afrontam e desrespeitam ao Criador de tudo e de todos, e ainda dizem que são salvos. Meus irmãos, prestem atenção. Quem ama a Deus vai terminar junto com Deus no céu. E quem ama o dinheiro vai terminar junto com o dinheiro do lado de fora do céu. De nada adianta a pessoa congregar, orar, ler a Bíblia e não obedecer ao Senhor. O diabo conhece a Bíblia toda, mais do que eu, mais do que você, mais do que todos nós juntos. Mas ele não obedece a Deus. Ele também não obedece a Deus. Vocês, antidizimistas, que vivem de artimanhas para tentar burlar a ordem de Deus, vejam bem em quem vocês estão se espelhando. Muito cuidado com esse exemplo que vocês estão seguindo. Não podemos nos esquecer de que o obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. E como diz ainda o trecho do primeiro livro de Samuel, que apresentaremos na sequência, a rebelião, que é a desobediência, é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, que é o ato de contender com Deus, é como a iniquidade e a idolatria, atitudes severamente censuradas pelo Senhor e que não ficarão sem punição. Jó 2, 1. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 1 de Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Lucas 4, 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Glórias a Deus. Devolver os dízimos e ofertar, além de um ato de obediência ao Deus que criou os dízimos e jamais cancelou essa ordem, é uma forma de neutralizar o fascínio e o poder maligno que o dinheiro pode exercer nas nossas vidas. Porque o dinheiro atende a tudo. É uma verdade. Ele é um elemento que sempre vai tentar nos dominar. Observe que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro ela quer ter. Ela nunca se conforma, ela nunca se sacia, porque a sua segurança está no dinheiro. No dinheiro, que é algo volátil. E a tendência, então, é da pessoa cada vez depender mais do dinheiro para aumentar a sua reserva e a sua segurança. E desse modo, o amor ao dinheiro se transforma numa verdadeira escravidão. Uma obsessão. A pessoa passa a não viver mais para si nem para Deus. Ela vive para o dinheiro. E é por essa razão que os antidizimistas são cada vez mais antidizimistas. Cada dia eles são mais rebeldes perante as leis e ordens de Deus. Enquanto isso, os filhos de Deus dizimam com tranquilidade, entregando a Deus o que é de Deus, e ofertam com alegria, porque não são reféns do dinheiro. Eles sabem que a sua segurança está no Senhor unicamente. E eles confiam nas promessas do Senhor, porque já receberam as promessas do Senhor pela sua fidelidade. Deus nunca cancelou a obrigação de devolvermos a Ele os dízimos do que Ele nos dá. Ele jamais declarou que os dízimos não são mais propriedade dele. Não há qualquer registro das Escrituras nesse sentido. Mas ocorre que muitos irmãos, de forma deliberada e maliciosa, estão se sobrepondo a Deus e assumindo uma autoridade superior à de Deus. Eles estão cancelando a ordem de Deus referente aos dízimos e ofertas. A maior prova que uma pessoa pode dar a si mesmo do seu desprendimento com relação ao dinheiro e da sua independência com relação às obras do maligno é dizimar na casa de Deus. Quem não consegue participar do ofertório não está liberto do mal. É ainda refém do maligno. E, desse modo, nega a palavra de Deus e nega a Deus. Quem ama ao dinheiro não ama e nem serve a Deus. Não se iludam, porque ninguém pode servir a dois senhores. Está escrito:
Ou amamos e servimos a Deus ou ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Eclesiastes 5, 10. Quem ama ao dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Provérbios 11, 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Louvado seja o Senhor. Está escrito: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas a maior parte do povo de Deus não crê nessa afirmação bíblica. E quando sonegam os dízimos que são de Deus e as ofertas, estão julgando e condenando a palavra de Deus e o próprio Deus. É o réu julgando o juiz, algo totalmente inconcebível. Quem encontra uma preciosidade como é o caminho da salvação, não existe nada mais precioso nesta vida do que o caminho da salvação. Quem o encontra não pode andar cocheando entre obedecer a Deus e obedecer ao inimigo, entre servir ao Senhor ou servir a Baal, entre amar a Deus e amar ao dinheiro. Precisa se agarrar com unhas e dentes às orientações de Deus e manter total fidelidade àquele que congrega em si toda a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos convém mais crer no que ele diz e seguir os seus mandamentos. Mas Deus fala e as pessoas não ouvem, porque não são ovelhas. As ovelhas de Deus ouvem a voz do Senhor e o seguem, o obedecem. Só obedece a Deus quem é ovelha de Deus, quem é escolhido e predestinado por Ele para a vida eterna. A economia que você gerar, o teu patrimônio, a tua casa, o teu carro, nada disso vai entrar no céu. Mas a tua fidelidade e a tua obediência a Deus, sim. Elas estarão contigo
com toda certeza no julgamento final e pesando para a direita. O teu amor ao próximo também estará contigo no fim, assim como o teu amor a Deus. A fé que você usar para confiar no Senhor e testemunhar do amor de Deus também vai estar contigo diante do Senhor e dos seus anjos, assim como todas as boas obras que você realizar nesta vida. Mas note bem, a tua infidelidade também vai estar contigo diante de Deus e dos seus anjos. A tua desobediência e a tua zombaria com as coisas de Deus, tudo isso vai estar lá, assim como a tua rebeldia e a tua afronta a Deus. A tua afronta aos pregadores da verdade de Deus, aos profetas do Senhor, e todas as más obras que você praticar nesta vida, tudo vai estar lá, sim, mas pesando para a esquerda. Porque se você ataca as ordens de Deus e aos filhos de Deus, aos profetas de Deus, você ataca diretamente a Deus. Agora, só procede assim quem nunca se converteu. E quem nunca se converteu também nunca recebeu o perdão de Deus e vai fazer jus à sua sentença. Vejam bem, meus irmãos, que futuro vocês estão construindo para si mesmos? De que adianta as suas artimanhas, as suas afrontas e o seu desrespeito a Deus? Todos vamos terminar no tribunal de Deus para a prestação final de contas. E a palavra de Deus já nos antecipa que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Vamos ver para onde pende esse fiel da balança. Precisamos pensar muito bem e pesar muito bem tudo o que fazemos e o que nós falamos, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, isso também se fará. Cremos que nessa sequência de mensagens temos esclarecido todos os aspectos relativos aos dízimos e ofertas. Só não aprende quem não quer. E quanto a nós damos graças a Deus por podermos falar as suas verdades e esperamos que haja mudança nos corações das pessoas com relação à postura da casa de Deus. Mas sabemos de antemão que nem todos vão mudar, porque nem todos são de Deus. Mas quem for de Deus não vai conseguir insistir no erro. O Espírito Santo de Deus não vai permitir. Glórias àquele que é poderoso, ao único que é santo, aquele que nós exaltamos e obedecemos, porque o amamos. Jesus.
aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizimando e ofertando na casa de Deus, não é em qualquer lugar, não retendo para si o que pertence a Deus.